Na verdade, a minha fala será muito rápida, na verdade, é essa pincelada, porque não dá também para a gente ficar ouvindo essa cantilena todo dia de que eles falam para meu próprio convencimento. Esse discurso é assim, estão falando para seu próprio convencimento. E eles descobriram agora uma maneira de preparar uma milícia a partir de 14 anos de idade que eles mandam invadir as escolas, porque com 14 agora, ou com 15, no próximo processo eleitoral já pode votar. E se foram doutrinados agora, senador Aziz, invadindo escolas e fazendo vandalismo, ensinado por eles, ensinado só dizendo que eles têm direitos porque são estudantes, o futuro desse país, tem deveres a se cumprir, porque os outros também têm direitos, o que estão pelo lado de fora, as famílias, os pais, e eles estão trabalhando uma milícia, né? E que essa semana alguns ficaram até com raiva, porque eu disse, por ter comandado a CPI da pedofilia, o método deles é o mesmo método de quem trabalha, de quem desregula o emocional, a cabeça de uma criança e de um adolescente, para em seguida poder abusar. E isso é abuso, abuso mental, abuso psicológico, ensinando meninos que nunca deram um dia de serviço ao país, um dia, e estão querendo parar o país porque eles são contra a PEC. Eles fizeram o Brasil uma criança porque é muito novo. O Brasil é uma criança diabética, obesa, precisando tomar insulina. Eles estão lá na comissão agora dizendo, não, está errado, tem que dar chiclete babalu para esse menino. Está errado, tem que dar doce, tem que dar cocada, tem que dar 1 litro de mel para esse menino beber todo dia. O Brasil, quando o Temer assumiu, com a saída de Dilma, graças a Deus, já foi tarde. Com a saída de Dilma, o Brasil não melhorou, mas parou de piorar. Alguma coisa precisa ser feita. Lá estão 2 economistas, muito jovenzinhos, porque eles gostam dessa manifestação, quando eles gostam, a gente bota menino, né, nas coisas. 2 jovenzinhos e 2 outros economistas que falam, defendem a PEC, como eu defendo e falo e defendo a PEC também, porque tenho usado uma figura pelo Brasil afora, senador, de que o Brasil é um fígado doente. Quem come torresmo e come feijoada e bebe, sabe o que é que o fígado faz quando está inchado? Dá dor de cabeça, vontade de vomitar, as pernas incham, o sujeito começa a andar mal. Ou você toma um chá de boldo ou morre. O Brasil está precisando de chá de boldo. É um fígado doente, precisa sarar, e boldo amarga. Boldo amarga, tome um boldo, não, é muito ruim, não estou te oferecendo doce, estou te oferecendo chá de boldo, para poder curar teu fígado. Mas eles estão falando lá, são os autores, são os mentores da nova matriz econômica, é até hilário, né? A nova matriz econômica é a mãe da contabilidade criativa. Parece até frase de malandro esse negócio, né? Ideia criativa, né? Contabilidade criativa que foi criada pelos pais da nova matriz econômica. E o pai da nova matriz econômica era o assessor de Guido Mantega, com o senhor Guido Mantega, que depois se tornou ministro do planejamento, e em seguida jogaram para fora o Levi Fidelix e ele assumiu o ministério. O pai da nova matriz econômica, o homem que criou a contabilidade criativa. Criou não, inventou, né? Porque tudo que é inventado tem cheio de mentira. Agora, eles estão ali na comissão, fazendo as maiores equações de números de movimentos mundiais e numa tentativa de mostrar que 2 mais 2 em alguns momentos pode ser 6, que 2 mais 2 em algum momento pode ser 1,5, porque eu sou o último inscrito lá. Eu vou voltar para lá para perguntar o seguinte: o PT teve 13 anos no poder, por que vocês dois não ensinaram isso para eles? Que isso dava certo. Depois de 13 anos que dá errado, disse a senadora Vanessa Vaziotin, do alto da sua capacidade e da sua oratória, sua conterrânea, ela disse: só prejudica os mais pobres. O Brasil hoje, senador, tem
tem 13 milhões de milionários desempregados. 13 milhões de ricos emergentes desempregados. O Brasil hoje tem 500 ricos desempregados jogados pelas ruas, assistindo essa conversa fiada pela televisão. Porque nós temos que cuidar dos mais pobres. E o outro argumento é que é preciso taxar as grandes fortunas. Senador, as grandes fortunas estão tudo em Curitiba preso. Esse modelo que ele estava falando aí agora, da nova matriz econômica, um dos homens que melhor executou e que foi aplaudido pelo Brasil e até pelo mundo, está preso em Curitiba e só numa conta dele tem 1 bilhão e 200 milhões. Antônio Palocci, um médico sanitarista. Só isso dava para resolver parte de alguma coisa. Disse a senadora Vanessa, isso só vai atingir os pobres. Não, Vossa Excelência me dá uma parte. Senador. Eu já vou dar agora, só para eu não perder esse raciocínio, que eu tenho a mente fraca. Os pobres. Eu quero perguntar à senadora Vanessa se ela sabe quanto é um quilo de feijão. Quanto custa um quilo de feijão? Esses milionários vai chegando a 13 milhões de milionários agora, né? Que estão desempregados. 13 milhões de milionários, ricos emergentes, que estão desempregados. Eles sabem quanto é um quilo de feijão? Eu quero perguntar aos meninos que invadiram as escolas. Pergunte tua mãe, quanto é um quilo de feijão? Teu pai, vocês estão comendo feijão? Sabe por que não sabe quanto é? Mas eu vou falar lá na comissão. Porque nem feijão tem. Dilma Rousseff, a madrinha da nova matriz econômica do Brasil, doou o feijão nosso para Fidel. Não tem que falar conversa fiada da Universidade de Harvard, porque não sei o quê, porque o tsunami econômico que partiu da Europa, ele nos levou, foi uma marolinha, foi um marolão. Sabe o que é? A economia do Brasil está no esgoto. Deu para entender? Esgoto! Como é que tira de lá? Medida dura, e medida dura amarga, senador Aziz. Tem a palavra. Obrigado, senador. Eu ouço com atenção. Vossa Excelência coloca de uma forma bastante fácil do entendimento da grande nação brasileira. Eu sou representante do Estado do Amazonas e, em sã consciência, quem representa o Estado do Amazonas não pode dizer que estava tudo bem e agora está tudo errado. Não dá. A Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial da Zona de Manaus e do Amazonas que desenvolve, ela perdeu receita e a cada dia que passa a situação cada vez mais difícil. E quem perdeu o emprego foram os pobres. São essas pessoas que estão desempregadas. Eu sempre respeitei os movimentos estudantis, até porque fiz parte deles, senador Magno Malta. Mas eu não posso, essa altura da minha vida, entender como estudante prejudica estudante, porque eles não estão prejudicando o governo brasileiro. Veja bem, você invadiu as escolas foi para prejudicar estudantes que queriam fazer um exame. Eu já lutamos contra reitores, contra a ditadura, contra o retrocesso do país, isso eu fiz parte disso e muitos de nós, Vossa Excelência, também deve ter feito parte de movimentos pela democratização desse país, mas nunca no sentido de prejudicar um aluno. Muitos deixaram de fazer o exame se prepararam anos para chegar àquele momento. Que está sendo investigada pela Polícia Federal de fraudes, que já é uma coisa desigual, né? Você se prepara e vem uma pessoa que não se prepara, manda outro fazer a prova, isso já é desigual. Agora, eu não posso entender como a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União da Juventude Socialista, ligada ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, na minha época era Viração, pode compactuar e apoiar um movimento que prejudica alunos, filhos de trabalhadores brasileiros, que muitos estão desempregados e só eles sabem a dificuldade que tiveram para chegar com os filhos no Enem. E eles foram proibidos para as entidades que o representam de fazer exame. Isso não é justo. Isso primeiro.
não é justo com aqueles que se prepararam. Segundo, tem 13 milhões de desempregados. Infelizmente, a economia do Estado do Amazonas quem vive no meu estado e conhece a economia do nosso estado não pode dizer que a situação ficou agora com o Temer dessa forma. Ela vem há 2 anos cambaleando e realmente chegou no fundo do poço, como Vossa Excelência disse. Você vê agora, o povo americano, de 10 entrevistas, 8 americanos, nós estamos envergonhados da eleição aqui. Estamos envergonhados disso. Nós estamos envergonhados desse debate que não constrói uma nação, é um debate que não constrói. O debate que a esquerda brasileira está fazendo não constrói absolutamente nada. Nós temos que fazer um debate de alto nível, procurando soluções. Nós somos brasileiros, vivemos assim. Aqui, sejamos evangélicos, sejamos católicos, sejamos comunistas, vivemos aqui e nós temos obrigação, como homens públicos, de sair com uma solução para o nosso país. Nós não podemos, não vai cair do céu essa solução, senador Magno Malta. E quando Vossa Excelência coloca aonde nós chegamos, concordo com Vossa Excelência. Nós temos que achar solução. Agora, achar solução sem esse revanchismo, sem essa pequenez. Eu não levo nem em consideração a eleição. Eleição são momentos, Vossa Excelência conhece muito bem. Momento é um, momento é outro. Já houve um momento do PT, já houve um momento do PMDB em 86, que elegeu de 27 governadores, elegeu 26 governadores, mas não conseguiu 2 anos depois fazer o presidente da República. O doutor Ulisses Guimarães teve uma votação pela história, pelo que ele representou para o nosso país, uma votação pífia do ponto de vista eleitoral. Quer dizer, nada, absolutamente nada, o processo político. Nós temos obrigação, Senado, Câmara, presidente, forças políticas, de achar uma solução para a nossa nação. Era isso que eu queria contribuir para o seu pronunciamento, concordando com tudo que Vossa Excelência tem colocado. Realmente chegamos ao fundo do poço. E Vossa Excelência contribuiu muito e eu vou incorporar o meu pronunciamento e, fazendo referência à fala de Vossa Excelência, parabenizar o ministro Mendonça Filho. E ele não tem ainda os cálculos do prejuízo, ainda tem o dinheiro. O prejuízo do Enem não foi tão somente prejudicar quem não pôde fazer prova, o prejuízo emocional e moral que essas famílias sofreram, mas ainda tem prejuízo financeiro que está sendo computado e nós tomaremos daqui a pouco informação desses números. Mas, na verdade, esses garotos que nunca prestaram um dia de serviço ao país, de 14, 15 anos, eles estão sendo doutrinados a nível de Estado Islâmico para se tornar o contingente votante do PCdoB e do PT nas próximas eleições, porque de uma forma vergonhosa, aliás, de uma forma gloriosa, o povo brasileiro os colocou para sair pela porta do fundo no processo eleitoral. Vossa Excelência, tem a palavra. Senador Magno Malta, eu pedi uma parte a Vossa Excelência. Eu tenho aqui um princípio. Entre os princípios que eu vejo que a administração pública tem que ter, é a de que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. E quando o faz, quem paga o preço disso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. Porque não tem almoço grátis. Se o governo gasta mais do que o que ele tem de arrecadação, tem uma dívida. E quem paga isso? Paga o contribuinte no ponto futuro com aumento de impostos. Não existe dinheiro do governo. O que as pessoas precisam entender é que não existe dinheiro do governo. O dinheiro do governo é o dinheiro da população, é o dinheiro dos impostos dos contribuintes brasileiros. Então, o governo precisa fazer as suas despesas dentro do que ele tem de receita e não extrapolar. Então, precisa-se ter um limite, até para beneficiar e proteger o contribuinte, aquele que paga impostos. Na minha concepção, nós tínhamos que reduzir a despesa
inclusive para poder, num ponto futuro, reduzir a carga tributária desse país, que prejudica o desenvolvimento econômico do país, prejudica a geração de emprego e renda, prejudica as pessoas a empreenderem. O Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países conseguem dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil não consiga. Então, mostra que nós temos um governo ineficiente, um governo que não cumpre a sua função, que não devolve serviços públicos, de qualidade ao cidadão brasileiro pelos impostos que esse paga, mesmo com uma carga tributária desse tamanho, a maior dos BRICS. Então, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. E quando faz, quem paga o preço, a conta disso no ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento aqui no meu mandato. A minha voz é a voz desse contribuinte. O meu voto é o voto desse contribuinte. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência no sentido de que nós precisamos ter responsabilidade fiscal, sim. Ela é importante. Às vezes as pessoas não entendem à primeira vista, mas ela é importante para a população brasileira, é importante para o contribuinte brasileiro. Incorporo, Vossa Excelência, com essa sua capacidade, e esse princípio é um princípio e é princípio de Vossa Excelência, é a condução do seu mandato, e Vossa Excelência, economista que é, e observador, e faz da sua vida pública o exercício daquilo que crê, sem dúvida alguma, uma palavra absolutamente esclarecedora quando você começa a falar de família que não tem almoço de graça, não é? Uma família que gasta mais do que está ganhando, certamente ela vai receber ordem de despejo, né? Daqui a pouco o carro está em busca e apreensão, né? Daqui a pouco os filhos têm que sair da escola. É assim, para que se possa entender, e Vossa Excelência colocou muito bem. Senhor presidente, há uma outra coisa. Acho que o governo, o sacrifício tem que ser de todos. O governo precisa mandar uma outra PEC para cá, eu acho, para completar. Chamar o presidente do Senado, o presidente da Câmara e a presidenta do Supremo. Tem que fazer um teto para os grandes salários. Nós não podemos conviver com gente desempregada e o pequeno empresário não pode investir e contratar mais uma pessoa, porque da empresa dele foi subtraído, porque tem juiz que ganha 100 mil reais. Porque tem funcionário do Senado que ganha mais de 60 mil reais. Se colocar um teto para todo mundo, por exemplo, nessa crise, bora para os mesmos 20 anos. Um teto salarial de 15 mil reais. Ninguém vai morrer de fome, não. Nem ministro do Supremo, nem senador, nem deputado federal. Um teto salarial para todo mundo, por 20 anos, até nós sairmos do fosso. E olha que 15 conto é muito dinheiro. E ainda temos que conviver com a história e a forçação de barra do ex-presidente do Supremo, o ex-ministro e ministro, ex-presidente Lewandowski, que nessa mesa aqui, presidindo o impeachment, fez uma lambança que só Steven Spielberg faz no filme dele. Aquele fatiamento que não cabe na cabeça do homem mais indoto dessa nação. Estava fazendo força. E nós não podemos dar aumento a ministro de Tribunal Superior em hipótese nenhuma. Se nós não podemos dar para as outras categorias, como fazer isso? Então tem que vir uma outra PEC para cá, num acordo dos três poderes. Os três poderes precisam entender que os órgãos desse cidadão chamado Brasil entrou em estado de falência, está na UTI, está amputado, está doente, precisa de cuidados. E como subtrair de um empresário que tem 10 empregados, 30 empregados? É por isso que a carga tributária é desse tamanho. Porque como que um funcionário de tribunal não, porque incorporou, eles têm direito, ganha 50, 60 mil reais, 100 mil reais,
nós vamos ficar vendo uma população de 13 milhões de desempregados? Chamando o Brasil para essa PEC que é amarga, e infelizmente tem que ser, tem que vir, mas é preciso vir. É preciso ter uma outra PEC com um acordo dos 3 poderes, acordo verde e amarelo, acordo de brasileiros, de quem tem sentimento nativista, de quem ama essa pátria, esse chão natal. Reduzir salário por 20 anos. 15 mil reais está bom demais para senador. Está bom para deputado federal. Está bom para ministro de Tribunal Superior. Ora, se tem cidadão vivendo e convivendo com a sua família, ganhando R$800, R$1.200, alguns pagam aluguel. Olha, meu irmão, eu não tenho nada. Eu tenho um patrimônio porqueira, mas um grande patrimônio para um filho de uma faxineira que saiu de lá de onde saiu. Reduzir meu salário para 15 mil reais hoje, eu ainda continuo sendo um privilegiado ganhar 15 mil reais. Os outros lá estão querendo um aumento para botar mais 6 no salário deles, para chegar a quase 40. Como é que um juiz, na cidade que ele mora, onde ele tem a casa dele, o cara ainda recebe auxílio moradia? Isso é safadeza. Os caras falam, não fala não, porque é juiz, é ministro. Rapaz, não faça essa doidice, nem eu tenho lá medo de juiz, rapaz. Eu tenho medo do juiz de Deus. Só de Deus. Então eu acho, vocês estão me vendo na rede social, comece a se movimentar. Os 3 poderes têm que reduzir salário por 20 anos. Rapaz, aqui no Senado é forte. Eu me lembro quando cheguei aqui, eu tive que trazer uma pessoa para dirigir de fora. Os caras falaram, não, senador, aqui somos nós. Eles passam 8 anos e vão embora, perdeu a eleição, nem volta mais. Mas nós estamos aqui há 30 anos. Você vai num lugar, tem uma loja, num shopping do tamanho disso aqui. O dono dessa loja aí, o rapaz é funcionário do Supremo. Que desgraça é isso, velho? Dono de restaurante, dono de hotel. Que desgraça é isso, velho? Eu acho, senador Rigolfi, que o presidente Temer tem essa obrigação de chamar Carmen Lúcia, chamar o presidente Renan, chamar Rodrigo Maia, sabe? Na próxima pesquisa, o povo não ia desclassificar tanto o poder legislativo, não, ia dizer, olha, estão tomando atitude, estão sangrando, porque cortar na carne remédio amargo para os outros é bom. Nós precisamos participar disso. Nós precisamos participar disso. Portanto, senhor presidente, essa é a minha palavra. E lhe agradeço ter me cedido a palavra, a sua sensibilidade, capacidade legislativa, entendimento do regimento interno, que me deu a palavra sem eu estar nem escrito, para falar quase 1 hora. Obrigado, senador Rigolfi, por ter me dado a oportunidade de ter feito essa parte tão significativa. Mas hoje eles estão querendo mudar a situação, é legalizar jogo, é legalizar bingo, sabe? É botar o dinheiro da contravenção, dinheiro de sangue, dinheiro de tráfico de droga. Isso é que eles querem e nós vamos lutar até o final. O que tem que se fazer é um acordo de redução e reduzir e fazer um teto salarial também por 20 anos. Vossa Excelência. Senador Magno Malta, só mais um breve comentário. Eu concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência que precisa cortar os privilégios que existem no Poder Judiciário, no Poder Executivo, mas também temos que cortar os privilégios que existem aqui no Poder Legislativo. Claro. Isso é algo importante, e é importante que o Poder Legislativo dê o exemplo, cortando as regalias e os privilégios que existem aqui dentro do Congresso Nacional. Eu encerro dizendo que o lobby da jogatina tem trabalhado muito. E jogo, eu fiz um enfrentamento, aliás, chegou o Requião aí, a palavra que eu ia falar. Governava o Paraná,
E na época em que os bingos foram fechados no Brasil, os bingos, mandavam formar associação de funcionários para não contratar, para não ter encargo social. Uma garçonete de bingo engravidava, não tinha os direitos que uma gestante tinha, porque era de uma associação. Normalmente, segurança de bingo é truculentos expulsos da polícia. E é lugar de lavagem de dinheiro, de sangue, dia de narcotráfico, dia de corrupção, dia de contravenção. Os juízes começaram a dar liminar para abrir bingo. Quando começaram a dar no Paraná, e aí tem nada a ver com a nossa amizade, Riquelme, com o nosso relacionamento, que é um relacionamento cordial de amigos, mas a sua coragem de não ter cumprido uma. E me lembro de uma cena de você em frente a uma casa de lavagem de dinheiro, de contravenção, de droga, que são os bingos, e o governador Requião não deixou abrir. Não vai cumprir, não vai abrir. De tantas outras atitudes que Vossa Excelência, divergimos em algumas coisas, mas na maioria convergimos, e eu me orgulho, Vossa Excelência, pela sua coragem. Aquele dia, uma das grandes e belas imagens que eu guardo no meu coração, e sei que, guerreiro como Vossa Excelência, nós temos muitos no Brasil, espalhados para fazer um enfrentamento, meu querido líder, ao lobby da jogatina, o vício. Normalmente as pessoas aposentadas, elas sofrem de problemas neurológicos, porque o vício no jogo é tal qual um vício em cocaína. Os neurônios são atingidos, as pessoas ficam compulsivas e vendem até os dentes da boca para poder praticar a jogatina. Fica a minha palavra aqui, senador Riquelme. Senador Magno Malta, eu vinha acompanhando pela televisão e pelo rádio o seu veemente pronunciamento. Daqui a pouco, cerca de 4 horas da tarde, faltam 3 minutos, nós vamos dar uma coletiva e apresentar uma alternativa à PEC 241/55. É claro que eu concordo com Vossa Excelência contra a necessidade até de congelamento dos salários de parlamentares, juízes, essas carreiras de Estado que abusam muito do seu próprio poder na República. Mas mais de 45% da dívida pública é juro. Em 1980, senador Regufe, o Federal Reserve, o Banco Americano, pegou aquela dívida flutuante contraída pelos militares e aplicou 20% de juros em cima dela. Se nós não tivéssemos essa aplicação, nós não deveríamos mais nada. Teríamos pagado tudo o que devemos. Mas esta PEC que está sendo apresentada, com toda essa característica de autoridade, ela corta investimentos do Estado, ela diminui investimentos em educação, em saúde, mas ela libera de forma absoluta o pagamento de juros de uma dívida não auditada. A única liberação sem limite é o pagamento de juros. E quem fixa os juros são os bancos, porque os bancos estão comandando o Banco Central. Os juros não existem no mercado, eles existem pela vontade dos especuladores, através do seu domínio do Copom, que determina ao Banco Central as taxas que devem ser aplicadas. Hoje, no Brasil, nós estamos com uma taxa de referência de 14%, que, na verdade, em juro real, tirando o spread, a taxa de risco que eles aplicam, é 6,8%. O segundo juro mais alto do mundo é o juro da Rússia, 2,8%. E a taxa aplicada em cima do cartão de crédito, que parte de uma referência de 6,8%, na mão dos banqueiros, quando acrescentam a taxa de risco, vai a 481%, 482% ao ano.
Isto é absolutamente inadmissível. O Paraguai, por exemplo, por lei, limitou os juros do cartão de crédito em 20%. E o juro do cheque especial passa de 320%. Então, o que nós estamos vendo é que, diante dessa corrupção sistêmica que tomou conta do país, corrompeu a política, financiamento de grandes empresas e grandes bancos, de partidos e candidatos, que está sendo mostrada pela Operação Lava Jato, se embute um moralismo que não é moral, porque deixa de lado o principal problema, a principal causa do processo, que são as absurdas taxas de juros. É claro que nós sabemos, aqui no Senado, cada senador sabe no Congresso também, do dinheiro mal usado, do mau emprego do dinheiro, dos superfaturamentos, dos exageros de pagamento de pessoal, às vezes rigorosamente desnecessário. Senador, estou sendo sabotado aqui pela mesa. O Ciro Nogueira assumiu a mesa e começou a me cortar a palavra aqui. Eu acho que o Ciro deve ser a favor daquela PEC. Então, você não gosta de bingo. Nós estamos apresentando uma PEC alternativa que corrige estas distorções, não para o desenvolvimento, respeita o direito dos trabalhadores. É claro que precisamos de uma reforma da Previdência pontual, não acabar com ela. É claro que tem problemas na educação, mas não privatizar tudo como pretende essa PEC. Essa PEC não tem nada a ver com a economia. Ela é ideológica. É a PEC do Estado mínimo. E o Estado mínimo significa privatização da saúde, privatização da educação, privatização da Previdência. A privatização da Previdência já aconteceu no Chile. Parecia uma maravilha, né? Agora... nada. Então, eu acho que o fundamental é que isso não seja colocado na marra, como dizia o idealizador e o coordenador, que é um tal de Brandt, da PEC 141, e daquele programa Ponte para o Futuro. Na marra não, tem que ser muito discutido, esclarecido, e estão tentando forçar isso pela goela do país. Os Estados Unidos saiu da crise com investimentos públicos fantásticos. E a coisa não é bem assim. O Estado e as pessoas não devem gastar só o que recebe e o que é arrecada. Em determinados momentos, senador Regufe, você precisa de um capital para um investimento que vai multiplicar a renda da sua família e as possibilidades de desenvolvimento do país. O capitalismo é assim, o capitalismo existe com essa disponibilidade do dinheiro, para isso existem bancos. Porque se nós dizemos o Estado não deve gastar nada além do que arrecada, Vossa Excelência estaria propondo a extinção e o fechamento de todos os bancos do país e do mundo, por via de extensão. Não é assim. Há momentos em que você se endivida para viabilizar um aumento da sua atividade econômica e do desenvolvimento. Os Estados Unidos, na crise 2008-2009, estatizou até General Motors e está saindo da crise. O problema não é o tamanho da dívida, mas é o juro que se cobra pela sua rolagem. O Japão tem 220 bilhões de dólares, uma coisa fantástica de dívida pública, mas ele está rolando isso com juros negativos. Então, isso não incomoda o conjunto da economia. Os Estados Unidos têm cerca de 120 e as taxas de juros americanas são 0,25 e 0,50. Nós temos uma dívida muito menor, 65% do PIB, contra os 120, os 220, mas nós pagamos aos rentistas e aos bancos juros mais altos do planeta Terra. Então, nós precisamos aprofundar um pouco mais isso. Agora, quanto aos salários das categorias, das carreiras de Estado e tudo isso, tinham que tomar vergonha. Eu estou vendo aqui gabinetes nesse momento em que propõe a ponte para o futuro, sendo reformados nessa altura do mandato de cada um, com 230, 300 mil reais de custo, a troco de quê? Rigorosamente a troco de quê? Então, vamos aprofundar essa questão. E nós temos a pretensão de, com um grupo de economistas de todo o Brasil, termos formulado uma proposta alternativa, que não penaliza a população. Na política
Eu vou fazer uma parte ao discurso dele, posso? Agradeço, senador Requião. Agradeço de Vossa Excelência e encerro, presidente Ciro, dizendo que, de repente, não tem a capacidade de falar tecnicamente como o senador Requião. Mas vou falar do meu jeito, lá de Macarani, na cidade que eu nasci, no interior da Bahia, não é? Um homem que estudou pouco, filho de uma faxineira, mas eu vou dizer o seguinte: o buraco onde nós fomos jogados foi por causa de um comportamento econômico ideológico. E estão dizendo que o que estão fazendo é ideológico. Ora, nós somos políticos. E a nova matriz econômica, que é uma criação do PT, esse troféu é deles, e a economia criativa também, a contabilidade criativa, que também é deles também, ninguém pode tomar isso, é deles, não é deles. É ideológico. Tudo bem. Se o que está se fazendo agora, se o remédio amargo é ideológico, tudo tem pós e tem contra, porque tudo tem efeito colateral, correto, senhor? Para concluir sua parte, senador Requião. Minha parte ao discurso do senador Requião. Tudo é ideológico. E eu concluo dizendo o seguinte: o que me dá coceira é quando eles dizem que essa PEC vai cortar dinheiro da educação e da saúde. Assim que a eleição acabou, Dilma cortou 15 bilhões da educação, 15 bilhões da saúde e botaram a viola no saco, cara, quietinho. Agora, essa PEC é desgraçada porque ela vai cortar da saúde. O povo não consegue entender esse tipo de conversa. Então, alá Macarani, aliás, agradeço, porque esse final de semana eu estive em Pernambuco, encerro dizendo, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, maior da América Latina, lá esteve o senador Armando Monteiro, comigo, no encontro de ex-alunos. Foi muito lindo. Reencontrei ex-alunos de 32 anos atrás. Encerrar a parte, voltei àquela instituição e lá, senador Lidberg, revi os jovens de 32 anos atrás e pude lhes dirigir a palavra naquela instituição que me abrigou por 4 anos. E lá me encontrei com João Paraíba, lá me encontrei com o doutor Pedro, que é um procurador federal hoje, me encontrei com o doutor Edson, me encontrei com José Kenardi, Antônio Figueiredo, essa turma toda que juntos estivemos, ao pastor José Belarmino, durante todo esse tempo de 32 anos atrás, quando passamos 4 anos juntos. Foi uma coisa maravilhosa. Parabéns ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e que seus intentos sejam alcançados. Obrigado, senhor.